poder manter e aumentar o nível das produções cada vez mais. Então, fiquem à vontade para quem quiser ajudar. Qualquer valor já ajuda bastante. E, principalmente, deixe o like, comentem e compartilhem, tá? Nas redes sociais de vocês. 16ª pergunta. Enkidu, o amigo de Gilgamesh, do famoso épico de Gilgamesh, que tipo de ser ele era? Era um Anunnaki? Era um híbrido? Ou era o quê? Eu pedi para o Kito para eu responder essa, porque eu gosto muito dessa história, da parte de Gilgamesh e tal. E é o seguinte, antes de mais nada, vocês não é todo mundo que conhece o épico de Gilgamesh, né? Mas eu vou assim fazer um briefing para deixar todo mundo na mesma página. O épico de Gilgamesh conta a história, né, do rei Gilgamesh e a epopeia dele em busca da imortalidade. Trocando em miúdos, né, porque é bem complexa a história, muito boa, inclusive. E no meio dessas aventuras dele, ele encontra esse Enkidu, que, de início, foi seu oponente. Eles eram inimigos. Até o fim da história, eles se tornaram melhores amigos. E tem muitas nuances essa história, tá? Só que, de acordo com o que a gente tem estudado, né, e visto, Enkidu era retratado com chifres, era retratado com pelos no corpo, era retratado como uma espécie de besta fera, o besta humano. Aí vem a dúvida, o que será que era Enkidu? Que tipo de ser era? Porque Gilgamesh, ele falava de boca cheia, né, e orgulhosamente, que ele era 3/4 Anunnaki. Ele era aquilo que nós conhecemos nas mitologias como semideus. Ele era filho de um Anunnaki, de uma Anunnaki com um meio Anunnaki. Então, ele era eu particularmente acho que a história de Hércules tem muita similaridade com a história de Gilgamesh, né? Mas enfim, é só a minha opinião. Enkidu era que tipo de ser? Será que ele também era um Anunnaki? Há duas linhas de pensamento que a gente pode seguir aqui. Uma delas a gente até já falou hoje aqui. Que é o quê? Ele pode ter sido uma quimera. Então, ele pode ter sido um híbrido, né, desenvolvido pelos geneticistas Anunnaki lá, e realmente vivia na floresta e tal, era bestial. Depois que ele teve contato com a turma do Gilgamesh lá, ele acabou se tornando mais humanizado. Essa é uma das hipóteses que a gente levanta. A segunda, que eu acho que não é menos interessante, porque daí ela vai de encontro a uma outra realidade, que hoje a gente não abordou aqui, mas, quem sabe, numa próxima live, Gilgamesh poderia ser um androide. E antes que as risadas comecem, eu explico. Hoje nós temos toda uma questão de ufológica, né? De avistamentos e de relatos de seres humanoides, e eu acredito que o mais famoso de todos são os Greys, né? Aqueles cinzas. E o que se fala sobre esses seres Greys, né? De modo geral, principalmente de quem diz que teve contato, abdução, etc, etc. Não vamos entrar aqui nos méritos das capacidades psíquicas deles, que diz que tem telecinese, consegue ler pensamento, etc. Enfim. Mas existe um fator que sempre está presente nas narrativas, nos depoimentos, que é o quê? É a nítida falta de sentimentos que essa criatura apresenta. Nas tabuletas é narrado alguns episódios. O mais conhecido deles é de quando Inanna vai até o submundo, né, até o reino da sua irmã Ereshkigal, né, e de Nergal, para tentar ressuscitar seu amado Dumuzi. E daí lá ela fica presa, e aí ela morre, e Enki não manda
nenhum ser vivo ir lá resgatar ela. Quem que foi atrás de resgatar ela? Ele manda 2 seres que eles são retratados na mitologia como golems, certo? Que são seres que seriam animados, que não têm uma alma, mas eles são animados por magia ou por outras questões que a mitologia prega, né? O que nós entendemos lá e o que dá a entender nas tabuletas? Esses seres eram androides, por isso que eles não tinham alma e eles podiam passar por situações que um Anunnaki, né, normal pereceria e eles não. Então a gente tem o relato de que eles tinham essa tecnologia. É muito provável que os Greys sejam isso. E é possível que o próprio Enkidu fosse um tipo de androide. Até porque, na época, Gilgamesh, ele se tornou muito poderoso, ele era forte, ele era grande, maior do que um híbrido normal da época, né? Aquela imagem icônica dele segurando um leão adulto no braço como se fosse um pet, né, um gato, dá a entender o quê? Ele era grande, tão grande quanto um Anunnaki puro sangue. Talvez ele tenha causado algum tipo de preocupação nos Anunnaki na época. E, possivelmente, Enkidu, se fosse nessa hipótese do Android, poderia ter sido desenvolvido justamente para equilibrar isso. Só que, no decorrer da história ali, eles acabaram se tornando amigos. Isso pode levar a gente para uma outra situação que a gente está vivendo exatamente nos dias de hoje, que é o quê? A evolução das inteligências artificiais. Porque quando estamos falando de um Android, de um Grey, ou desse Enkidu que poderia ser um Android, a gente está falando do quê? O que anima uma criatura dessa? A inteligência artificial. Certo? Hoje a gente está num debate acalorado por conta da evolução a nível de estratosfera disso que se chama inteligência artificial. Muitas pessoas têm alertado, o mais famoso deles é o Elon Musk, né, sobre o perigo de estar evoluindo e alimentando esse bicho aí que a qualquer momento pode vir e virar o jogo, certo? Eles já possuem essa inteligência, a gente sabe. Por que a gente sabe? Porque se tem os Greys e estão fazendo tudo o que estão fazendo, não são seres normais, não são seres vivos com alma, eles são uma inteligência artificial elevada. Então é provável, é possível que Enkidu possa ter sido um ser assim. E com o relacionamento, que inicialmente ele era para ser um oponente de Gilgamesh, essa inteligência artificial aprendeu. Ela aprendeu e começou a reconhecer sentimentos humanos e entendeu que aquilo era melhor do que elas simplesmente ser uma máquina que foi desenvolvida para ser oponente, destruir, enfim, o rei de Uruk, que é o Gilgamesh. Então, são duas hipóteses que a gente levanta, né, que é possível que uma delas seja a explicativa para a existência de Enkidu. Eu confesso para vocês que eu não sei dizer assim qual que é a mais plausível, porque quando você para analisar detalhes, seja ele uma quimera, seja ele um androide, as duas são passíveis de terem acontecido. Por falta de mais informação, por falta de mais registros, a gente não tem como saber exatamente. Porque na epopeia de Gilgamesh, o que é retratado principalmente né, toda a jornada de Gilgamesh atrás da imortalidade e essa parceria com Enkidu, que é muito forte. Ele não é o protagonista, mas ele é quase da história, porque ele aparece, enfim. Então, essa dúvida a gente quis trazer aqui, porque ela foi levantada também num dos nossos grupos lá, e foi uma dúvida que o pessoal trouxemos aqui para a live. Eu espero que tenha ficado claro qual que é o nosso funcionamento. Aliás,